Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo. Iniciamos aqui com imagens do que seria o nosso lago aqui dentro da estufa. Essa barra que está aqui, coloquei aqui apenas para fazer o nível. Eu vou introduzir o vídeo de hoje, ou iniciar o vídeo de hoje mostrando a diferença de como está aqui o sistema nesse momento com o que estava na parte final do vídeo anterior, o que a gente já fez. E após, eu vou explicar por que eu estou cogitando já desfazer isso que eu fiz aqui. Então o que eu fiz, pessoal? Eu escavei aqui, ó, da parte final aí do vídeo anterior, ainda tinha aqui aqueles morros de terra aqui dentro, né, que separavam aqui as 4 caixas. Então eu retirei essa terra daqui e joguei na borda. Isso aqui eu vou abordar mais para frente o motivo do porquê que eu estou cogitando não fazer o tanque aqui. Coloquei ali a caixa de 500 litros, que seria a princípio o nosso primeiro filtro, ou decantador, como queiram chamar. Retirei aqui as escovas biológicas que estavam no nosso segundo filtro. Esvaziei aqui, ó, uma das bombonas, comecei a próxima. Por enquanto apenas o SAMP aqui está como originalmente estava. A nossa bomba, que é o cano de saída dela, que vinha aqui por cima da estufa, eu coloquei ali pela lateral, ó. Vai até lá e daí lá nas camas de cultivo do lado de fora, lá onde está bem sujo. Então essa é a diferença, ou o estágio aí de como está o nosso sistema, aqui a nossa reestruturação, né, cuja ideia inicial que eu abordei já nos 3 vídeos anteriores, era utilizar esse espaço aqui onde eram enterradas as nossas 4 caixas de 1000 litros e fazer um tanque escavado, que daria aí, pelos meus cálculos preliminares, em torno de 9.000 metros cúbicos, né? 9.000 litros. Então por que nesse momento, e dependendo aí da descrição do vídeo, vocês já podem concluir que de fato eu decidi nisso, porque eu, nesse momento que eu estou gravando essa parte do vídeo, eu ainda estou pensando se de fato eu vou abortar esse sistema, essa construção do tanque. Mas o que aconteceu? O primeiro motivo é a falta de terra, apesar de que para a mudança que eu pretendo fazer aqui também eu vou precisar mais terra ainda, mas o que eu imaginava? Que com aquelas terra que tinha aqui dentro, por exemplo, que era a nossa passagem aqui, que separavam aí as 4 caixas, eu imaginei que até ia sobrar terra, que eu ia tirar essa terra e ia conseguir, ó, observa ali que a gente tem um leve caimento onde está o cano ainda, que eu ia conseguir inclusive subir o nível aqui, deixar mais alto e fazer toda a borda do tanque aqui, com a terra que eu escavaria aqui. Porque eu também não posso aprofundar muito aqui, aqui já tem uns 80 centímetros de profundidade, poderia tirar aí no máximo uns 20 centímetros, fazer com 1 metro, a parte mais funda. Então o primeiro ponto é esse, eu achava que eu ia ter terra suficiente, porque eu preciso erguer esse nível aqui, para que dê caimento para o restante do sistema que a gente vai abordar depois. Perceba ali que eu gostaria de deixar o tanque escavado pelo menos na altura da caixa, dessa caixa de 500 litros ali, mas o ideal seria até um pouquinho mais alto. E eu não vou ter terra suficiente para fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Mas se eu resolver abortar isso aqui, eu vou ter que tampar esse buraco aqui, então vou precisar mais terra ainda. Então, num primeiro momento, isso não justifica. Mas esse é o primeiro fator. O segundo, ó, observa que essa borda, ó, a gente tem aqui, do muro até esse morrinho de terra aqui, ó, em torno de 25 centímetros, 20 a 25 centímetros no máximo. E eu precisaria aqui deixar um corredor, um barranco aqui de 50 centímetros no mínimo, para ser a passagem. Então precisaria vir aproximadamente até aqui, ó. E eu escavei aqui para retirar o encanamento que estava subterrâneo aqui. A gente tinha as caixas aqui, né, nessa parte mais arredondada, e aqui embaixo passava o encanamento. Então eu precisei tirar um pouquinho dessa terra para retirar o encanamento. E desfez as minhas bordas. E eu não tenho como reconstruir essa borda só com terra. Ou pelo menos assim, teria muita dificuldade, eu teria que passar talvez um cimento aqui para segurar, e a ideia não é utilizar cimento, nada disso. Veja, ó, dá para ver aqui bem na imagem, ali ó, essa borda aqui ó, e aquela lá, ó,
que eu joguei um pouco, essa terra tá frouxa, tá fofa ainda. Eu pus um pouco dessa terra para tentar aumentar essa borda. Porque eu precisaria dela mais larga aqui para fazer um corredor. Lá do outro lado a mesma coisa. E eu não consigo reconstruir essa borda só com terra. Sabe, eu teria muita dificuldade de fazer isso. Então assim, é um segundo motivo do que está me desanimando. Eu não posso construir esse tanque até na borda aqui, onde está hoje, que mal dá para passar. Aí eu ficaria sem passagem. E na verdade assim, a ideia era até pôr uma escada, né, fazer uma espécie de ponte aqui para passar pelo meio. Então não é nem muito o problema da passagem, mas é o problema também da construção do próprio tanque, que eu preciso com a lona, né, fazer a bordinha aqui pelo lado. Então assim, é um segundo fator que está me desmotivando a construir ou a continuar a construção desse tanque. O outro, pessoal, ó, como eu falei aqui, eu precisava no mínimo que essa terra aqui subisse até a altura da caixa, para que a água aqui ficasse mais alta, consequentemente desse caimento aqui para o meu sistema de filtragem. Quem acompanha o canal aí já desde o início sabe que talvez o único grande problema que eu tenho aqui, que dificultou nesses 2 anos aí que eu tenho o sistema criação de peixes, foi a circulação da água. E era por 2 motivos. Primeiro, por ter usado só um encanamento, né, de 50 milímetros, que com as reduções ali das próprias flanges acabam ficando em torno de 40 milímetros reais, né? Então, e tinha um encanamento só, inclusive para 2 caixas. Então o primeiro problema é esse, encanamento muito fino, né, para circular a água. E o segundo, o próprio decaimento. Aqui, por exemplo, minhas 2 bombonas, elas estão niveladas, estão no mesmo nível. E eu precisaria deixar então esse tanque mais alto. Essa era a ideia, de ter mais terra, deixar mais alto para que para que a água caísse aqui por gravidade nessa primeira caixa, que seria um filtro que eu comentei no vídeo anterior, que eu ia fazer uma espécie de verme filtro com minhoca, era a ideia. A ideia ainda persiste, mas talvez num outro projeto. E dessa caixa ia cair aqui para o sistema antigo, já que é das bombonas. Mas o que acontece? Eu queria fazer essa circulação com caimento de água, para que a água circulasse e oxigenasse na própria circulação dela, que era um dos problemas que eu enfrentava. Mas eu não consigo trabalhar, por exemplo, nas bombonas aqui com elas enterradas, elas são firmes, rígidas aí. Por exemplo, eu precisaria, aqui a gente tem um encanamento de passagem, né? Eu precisaria primeiro, ó, veja que esse encanamento de passar por uma bombona para outra aqui, aliás, e daí da saída dessa bombona estão no mesmo nível. E na verdade aqui eu preciso abaixar. Aqui tudo bem, eu consigo abaixar com a bombona montada mesmo. Mas aqui eu precisaria pôr no mínimo mais 2 canos desse de 50. Para que vença o fluxo de água que chegaria. Né? Porque aqui do tanque para a primeira caixa, ou eu colocaria um cano de 100 em cada lado, que daria 200 milímetros, ou colocaria 3 de 50, que seria mais barato pela questão do preço das flanges. Que aí daria, sem contar aí o que perde na redução das flanges, seria 300 milímetros. Então assim, eu precisaria para cá também fazer essas adaptações, ou seja, colocar no mínimo mais 2 saídas aqui de 50. E eu não consigo cortar a bombona, mexer aqui sem fazer a desinstalação. E mesmo assim eu ficaria com elas praticamente aqui no mesmo nível. Eu acho que aquela ideia que eu tinha de circular melhor a água, né, principalmente pelo volume de água que a gente teria aqui no tanque, não vai ficar bom. Não vai ficar da forma que inicialmente eu pensei. E assim, eu não quero construir algo aqui que vá me trazer dor de cabeça, como eu já tive com as caixas enterradas aí, que deu vazamento, depois a água não circulava direito pela questão da própria gravidade, e os canos subterrâneos que entupiam, né, com as fezes das tilápias e não tinha como limpar porque eram subterrâneos. Apesar de que aqui eu não ia fazer encanamento subterrâneo, ia fazer por cima, né, mas eu estou cogitando suspender essa ideia de tanque. Um outro problema que eu tive, essa primeira bombona aqui que eu sequei, ó, dá pra ver que tem um pouco de água ainda no fundo. O dreno dela, de todas essas 4 bombonas, para quem acompanha e sabe, é lá fora, atrás daquela escadinha ali, ó. Tem um dreno lá que a gente solta a água para esvaziar aqui. E o que acontece? Isso aqui entupiu. O dreno é um cano de 25, 3/4, e eu não sei se foi uma pedrinha que entrou ou a própria sujeira dos peixes ali que entupiu. Isso aqui não está saindo mais lá no dreno. Eu tirei um pouco dessa água lá pelo dreno, depois entupiu, e o resto aqui eu tirei com a bombinha, uma bombinha de 1000 litros hora que eu tenho e joguei ali pro santo.
Então na verdade por isso que ela está mais vazia assim. Então de qualquer forma eu vou ter que desmontar essa bombona. Aqui também soltou, ó, o caninho ali de entrada, ele está bem frouxo. Eu vou precisar, para poder apertar, levantar essa bombona daí, ou seja, escavar tudo aqui. Então o que está me passando hoje pela cabeça, assim, qual que é meu projeto hoje de reestruturação aqui do sistema? Abortar a ideia do tanque, mas aí eu vou precisar de mais terra ainda. Eu vou usar um pouco essa terra que está aqui na borda, mas vou precisar de mais ainda para aterrar, né, esse buraco. Vou ter que retirar, eu vou passar para o lado de cá para ficar melhor, as bombonas, ó, desenterrar elas. Ó. Eu vou manter a princípio apenas o SAMP, que o SAMP eu vou dar uma conferida nele, se ele não tem vazamento nem nada, não tem nada de furação embaixo, de encanamento, é tudo por cima. Mas eu senti que a água diminuiu, ó, muito. Ó. Tá vendo? Ela tá bem, ó, já no nível mínimo ali da bomba. Ó. A bomba tá dentro daquele balde, ó. E não teve vazamento nas caixas que estão ali do lado de fora. Ó. Aliás, teve um vazamento, mas muito pequeno, nada que sim para secar nesses, da última parte do vídeo até hoje. Acho que se passaram aí alguns dias, poucos dias, não deu uma semana ainda. Então não, acho que é muita água que desapareceu daqui. E o único local que ela está circulando é lá das caixas, nas camas de cultivos e aqui para o SAMP, não está passando pela filtragem, pelas bombonas. Então se tem vazamento, nas camas lá não está vazando, nas caixas vazou muito pouco, acho que não o suficiente. Né? Então eu vou ter que tirar inclusive essa água, essa bomba daqui para ver se não, talvez alguma raiz, alguma pedra não furou essa caixa aí por dentro. Mas a priori, não estando furada, eu vou manter apenas essa caixa aí enterrada. As bombonas eu vou ter que retirar para arrumar, e aí sim eu vou tentar arrumar a questão do nível aqui, né? Deixar essas bombonas mais baixas do que as caixas. E qual que é a ideia até? Para recapitular aqui que a ideia hoje, ao invés de fazer o lago. Então eu vou ter que aterrar esse buraco novamente. Aí eu estou pensando de fazer um piso aqui dentro, assim, um piso, um cimento bem fino mesmo, bem simples, só para eliminar o barro aqui, eliminar a terra, deixar um lugar mais limpo. Eu comentei, eu acho já num vídeo anterior também, que nessas pedras aqui, ó, quando eu removi dessa parte, eu encontrei muitas centopeias, que é até um inseto perigoso aí de a gente ter aí, né, pela questão do veneno. Eu acredito que tem ainda nessa parte aí de brita, ela se cria embaixo da brita. Então até para resolver esse problema eu estou pensando em fazer um piso. Aí nivelar aqui bem até nessa altura aqui dessa caixa de 500, deixar bem niveladinho, aí fazer um degrau aqui pro restante aqui da estufa, mas fazer piso, que daí eu elimino esse problema de insetos. E aí as bombonas, deixar elas altas, de forma tradicional, e como quase todo mundo tem, quase todo mundo usa o sistema de criação em cima do solo, né? Por quê? Porque aí eu elimino qualquer possibilidade, se chegar a dar um vazamento, dar qualquer problema no encanamento, vai estar tudo por cima. Então é fácil de ver, fácil de resolver. Né? Ah, preciso fazer uma furação um pouco a mais numa bombona, porque o dreno não está sendo suficiente para o volume de água, ou preciso rebaixar um pouquinho mais, eu tenho essa possibilidade. Então eu estou cogitando hoje voltar à ideia original, a ideia mais simples, aí de que quase todo mundo tem, no sistema de criação de peixes, aí, que é por cima, né, do solo. Então eu vou usar esses últimos dias, esses próximos dias, na verdade, para pensar, né? Eu de qualquer forma eu vou ter que remover aqui essas bombonas, né? Para consertar aí, ver a questão do entupimento e verificar a questão do encanamento, como eu vou precisar aumentar meu encanamento, eu vou ter que de qualquer forma tirar elas daí. E a ideia então hoje é essa, é abortar o projeto aqui do tanque escavado, pela questão da falta de terra, apesar que aí vai faltar mais ainda para aterrar, então não é bem uma justificativa, mas é um fator que aconteceu. A questão da borda aqui, que eu de fato eu não sei como corrigir, sem ser fazer com cimento, e eu não quero fazer tanque com cimento, não era esse o projeto era com lona. Eu não cheguei a comprar ainda a lona, então pelo menos não vou ter o prejuízo. Por essa questão da acerto de borda, né? E pelo fato também de eu vou ter que mexer nas bombonas, que não era a ideia inicial. A ideia inicial era manter esse sistema, né, com o tanque de bombonas assim. Mas seja pelo entupimento, seja pela
impossibilidade de eu instalar mais canos para que a água circule melhor, seja pela própria questão da gravidade, da altura delas, que não estão adequadas, né? Para casar aqui, vamos dizer, com o sistema do tanque, caixa e bombonas, não está legal essa altura, né? Eu precisaria ter esse declive. Eu estou cogitando aí seriamente abortar esse sistema aqui. Na verdade eu estou quase assim, vamos dizer, 95% decidido. Vou só amadurecer essa ideia nos próximos dias. Então eu vou trabalhar ali no conserto das bombonas, que isso de qualquer forma eu vou precisar fazer. E aí no próximo vídeo que eu voltar, eu já vou voltar com essa ideia, ou com essa decisão possivelmente tomada. Talvez até com o início já do aterramento aqui, das próximas etapas aí de reconstrução do sistema. Agradeço muito aí por ter assistido mais esse vídeo. Grande abraço e até o próximo.